Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente isso é um corte tirado de uma das minhas lives lá na Roxinha. Se você não me segue, trate de me seguir, RenMC Lives. Acompanhe também a aba comunidade aí do YouTube para saber os horários e também me siga nas redes sociais. Bora pro vídeo. Olha a declaração absurda de Jorge Jesus sobre o futebol brasileiro que causou revolta nas redes. Que baita título longo, mas é um assunto interessante. Jorge Jesus, conhecido a nível Brasil pelo seu trabalho no Flamengo, também conhecido por conta do seu trabalho muito bom aí no Al Hilal, e também porque ele deu declarações, né, de ter um sonho de representar a seleção brasileira. Vamos ver o que ele falou. Opa, pera, que eu não ativei o áudio aqui, eu preciso sair da tela cheia para ativar o áudio. Jesus. Opa, pronto, agora sim, áudio ativado. Vamos lá e play no vídeo. Olha, se tem uma coisa que sobra no Jorge Jesus, é o ego. O português, que já fez história no futebol brasileiro, agora resolveu se comparar a Pedro Álvares Cabral, como se ele tivesse descoberto o futebol no Brasil. Pois é, para ele, parece que o Brasil só começou a jogar bola de verdade depois que ele desembarcou por aqui em 2019. Essa fala não só escancara o tamanho do ego do treinador, mas também carrega um eurocentrismo absurdo, como se o futebol brasileiro precisasse de um salvador vindo de fora. E aí eu te pergunto, será que ele esqueceu que o Brasil já era referência no futebol mundial antes mesmo dele nascer? Tô curioso para saber o que foi que ele falou. 5 Copas do Mundo e uma tradição que não começou nem vai terminar com a passagem dele por aqui? Ou será que isso é só uma tentativa de reescrever a história para inflar ainda mais a própria importância que ele teve para o nosso futebol? A gente vai bater um papo melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje e tenho certeza que você vai ficar indignado. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. No Palmares, como o Jorge agora fez no Botafogo, como ele já tinha feito antes, não é? Eu fui o Pedro Álvares Cabral a chegar ao Brasil em termos de futebol. Eu ganhei o Estadual, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, o Campeonato Brasileiro, ganhei tudo. Só não ganhei o Campeonato do Mundo. Foi por pouco. O Jorge Jesus não chegou no Flamengo como mais um estrangeiro qualquer. Ele desembarcou no Brasil com um estilo de jogo ofensivo, ousado e cheio de personalidade que mudou a cara do Flamengo em 2019. O time dele não só ganhava, mas também dava espetáculo. Foi com ele que o Flamengo conquistou a Libertadores da América e o Brasileirão no mesmo ano, um feito histórico que colocou o clube em outro patamar. Mas mais do que isso, ele recuperou a confiança de jogadores como Gerson, Bruno Henrique, o Gabigol, que viviam altos e baixos até aquele momento e sob o comando do português alcançaram um nível altíssimo, irmão. O trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi inegavelmente muito bom. Quem disser o contrário é invejoso, dor de cotovelo, porque ele realmente fez um baita trabalho por aqui. Ele trouxe um ritmo europeu para o futebol brasileiro, algo que muitos torcedores já pediam há muito tempo, a questão da pressão na saída de bola, intensidade nos 90 minutos, um esquema bem ajustado. Ele mostrou que dava para ser organizado e encantador ao mesmo tempo. Não é à toa? Por que você tem que colocar vídeo do cara fazendo gol no Corinthians, mano? Por quê? Podia ser outro time, não? Sei lá, um Curitiba, Juventude, porra, tem que ser no Corinthians. Que foi reverenciado no Flamengo como Mister e que até hoje parte da torcida rubro-negra sonha com o seu retorno ao nosso futebol. O Flamengo do Jorge Jesus foi um dos times mais impressionantes que o futebol brasileiro viu nos últimos tempos. São muitos elogios, mas ponto, é só isso, tá, Jorge Jesus? E eu digo isso porque é aqui que entra o problema.
por mais que o trabalho dele tenha sido muito bom, essa história de se colocar como uma espécie de descobridor do futebol brasileiro não só diz respeito à nossa história, como também diminui a grandeza de tudo que já foi feito por aqui antes do Jorge Jesus, e não foi pouca coisa, meus amigos. O Jorge Jesus foi grande, mas o futebol brasileiro é gigantesco. Ele não descobriu nada por aqui, ele só aproveitou o que já tínhamos: talento, paixão e uma história de conquistas. E esse ego inflado, sinceramente, só serve para manchar o que ele realmente construiu dentro do campo. Eu ia falar que esse pau Jorge Jesus está falando a nível futebol de clubes, né? Porque ele citou aqui que, por exemplo, a gente já tinha vencido 5 Copas antes dele chegar. Eu ia dizer que não, mas ele tá falando nível futebol de clubes. Só que cá entre nós, vencemos vários mundiais antes dele chegar. O próprio Coringão mesmo ganhou em 2012, antes do Jorge Jesus chegar. Então não é a nível de clubes que ele tá querendo falar. Obviamente ele mudou, sim, a forma do brasileiro jogar, né? E também a forma do brasileiro assistir o jogo, ele mudou. Agora, descobrir ser o Pedro Álvares Cabral do futebol, aí já é demais, eu concordo. Aquele time de 2019, comandado pelo Jorge Jesus, claro que era gostoso de se ver, era um time excelente, muito bem montado. Mas você vai concordar comigo que naquela época o Flamengo montou um elenco que era muito acima dos outros times que a gente tinha no Brasil, né? O Flamengo montou uma baita de uma seleção, investiu uma bala que na época ninguém montava um time investindo tudo aquilo, mais de 200 milhões de reais. Era um baita absurdo, mas deu resultado. Aquela espinha dorsal, inclusive, fez história e não era apenas um reflexo do treinador, não, mas de um elenco que era extraordinário. Jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Felipe Luiz, o Everton Ribeiro. Cara, esses caras juntaram, deu uma liga espetacular. E mesmo com a saída do Jorge Jesus, essa base, essa espinha dorsal do Flamengo seguiu sendo vitoriosa. Prova disso é que mesmo sem o Jorge Jesus, o Flamengo seguiu pilhando taças anos depois. O Rogério Ceni assumiu o time e levou o Campeonato Brasileiro em 2020. Mesmo enfrentando algumas dificuldades e bastante críticas, ele conseguiu manter um nível de competitividade com praticamente o mesmo núcleo de jogadores, embora a gente saiba que, obviamente, não era o mesmo futebol que mostravam sob o comando do Jorge Jesus. Mas depois disso, veio o Dorival Júnior, que com experiência, tranquilidade do Dorival, também foi responsável por mais títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores da América em 2022. Mostrou que o grupo sabia jogar e muito junto, independente do treinador que estava no banco de reservas. E até mesmo o Felipe Luiz, pegando já ali a rapinha do tacho desse elenco, ainda utilizando um Gabigol que já estava de saída, foi campeão da Copa do Brasil. Não estou desvalorizando o trabalho do Jorge Jesus, obviamente que foi talvez o melhor treinador que o Flamengo teve aí na sua história. Posso dizer isso, 2019 talvez, eu não quero dizer que eu não conheço toda a história de todos os treinadores do Flamengo, mas sei que ele fez um trabalho excelente. Depois dele, não apareceu outro tão bom ainda. A gente pode dizer que o elenco do Flamengo era muito capacitado e vitorioso. O Jorge Jesus não teria feito um trabalho como ele fez no Flamengo no meu São Paulo, por exemplo, que tinha um elenco muito inferior. O elenco do Flamengo tinha muita qualidade e também tinha a liderança dos jogadores que tinham esse espírito, essa mentalidade vencedora. É claro que o Jorge Jesus ajudou. Que aí entra também muito o mérito do clube em si, não somente dele, né? Porque não adianta o cara chegar e falar, eu quero tal jogador, e o time vai chegar e falar, não tem como. Aí fodeu, já era. Então, pode ter sido ele que montou o elenco, quem pediu as peças, pode ter sido, e aí ele teria mérito nisso também. Mas o clube ainda tem muito mérito por ter bancado isso, né? E aí, volto a dizer, ele não descobriu o futebol brasileiro, né? Porque se fosse assim, ele teria pego o Flamengo do zero, tá ligado? Sem grana, sem a capacidade de montar o elenco que ele queria montar, e feito o futebol, virar outro nível. Aí eu poderia ter dito que ele descobriu, entre aspas, o futebol aqui, mas não, ele já chegou aqui com o Flamengo estruturado financeiramente bem. Quer dizer, não sei se realmente estava financeiramente bem, mas para gastar os 200 milhões era porque estava. Então, já pegou um Flamengo bem, disposto a gastar. Então, descobrir o futebol não foi ele, né? Ajudou a potencializar isso, mas ele não era o único motivo para o sucesso, nem descobriu de nada. Aquele Flamengo não precisava disso, não era uma pessoa, era o grupo, que era excelente. O mérito do Jorge Jesus, do Mister, é inegável, mas é importante lembrar que a história do Flamengo nem começou com ele e nem terminou com o Jorge Jesus. E ele se colocar como descobridor do futebol brasileiro
Pra mim é quase uma ofensa pessoal, é uma sacanagem sem fim. E vale lembrar que o Cabral também não descobriu nada por aqui. Ele Exatamente. invadiu Portugal e colonizou nosso país. Ou você acha que os índios que estavam aqui só acordaram quando o Cabral chegou, né? Os povos originários aqui do Brasil, nenhum deles se sentiu descoberto por Portugal. Pelo contrário, né? Os cerca de 5 milhões de habitantes que existiam aqui no Brasil se sentiram foi muito ofendidos com tudo que aconteceu, né? Agora é verdade que o Jorge Jesus abriu o caminho para outros bons treinadores virem trabalhar no futebol brasileiro. Abel Ferreira sabe muito de bola, Arthur Jorge veio e venceu um brasileiro e uma Libertadores com uma qualidade excepcional, mas também vieram muitos treinadores como o Bruno Lage, né, que não entregaram coisíssima nenhuma. Bons treinadores, a escola portuguesa tem, e isso é inegável. Antônio Oliveira. É uma escola muito boa, mas também é só isso. Não tem nenhum gênio da escola portuguesa de futebol que revolucionou o mundo dos treinadores. Não à toa, o melhor deles é o Special One, o Mourinho. E os outros são só bons treinadores que seguem a cartilha. Talvez, hoje, os portugueses sejam os melhores treinadores do mundo pela quantidade que eles são de bons treinadores e espalhados em grandes clubes do planeta. Mas nenhum deles revolucionou nada no futebol, apenas fazem um bom trabalho, e isso é inegável. O sonho do Jorge Jesus um dia é treinar a seleção brasileira. Mas você já imaginou esse cara vencendo uma Copa do Mundo com a nossa seleção? Deus me livre, e digo mais, tá? Não, ele pode vir ganhar, tá? Se ele quiser, ele pode vir ganhar aqui, que eu... Porra, perdoa, uma boa. Se ele quiser ganhar uma Copa aqui, porra... Dependesse de mim, isso nunca aconteceria. Cara, eu prefiro nunca mais ver a seleção levantar uma taça. Meu Deus, não, calma lá. Ver a seleção levantar a taça sendo comandada por um português ou um argentino. Imagina ter que aguentar a arrogância desses caras achando que a gente só ganhou por... Argentina não. Português eu aceito, Argentina não. Argentina não. Português eu sei. Por causa deles? Não, obrigado. Já tenho 5, valeu. Tá? E tem essa, né? Se ele é tão bom como diz, vai lá, pega Portugal, leva pra Copa. Ele não é o... Porque os portugueses... Olha, eu vou cometer um crime aqui. Mas os portugueses em si não são tão bons de bola quanto os brasileiros. Pronto, falei. Chão, vai lá e faz história. Tem um monte de bom jogador lá em Portugal. Tem o Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo e tantos outros. E tem o João Félix aqui que no outro vídeo aí que nós vimos, tava falando que o cara era bagre. Que loucura. É só assumir a seleção de Portugal. Só o Cristiano Ronaldo, tá? Pra mim, Cristiano Ronaldo é realmente foda. Os outros, a gente tem equivalente aqui. Portugal e ser feliz em ou até melhores. 2026. Tenho certeza que vai dar certo. Não deu até hoje, mas vai dar. O Jorge Jesus é bom treinador. Eu não tô tirando o mérito dele, nem querendo desvalorizar o trabalho dele. Só não acho legal quando ele faz isso com o futebol brasileiro. Ele não tá pra Cabral coisíssima nenhuma no futebol. Ele não tá com essa bola toda aqui no Brasil, não. Bom treinador, mas é só isso. Treinar a seleção brasileira? Não, obrigado. Eu passo. Mas e você? O que achou da declaração? Não, mano, ó, na moral, se ele quiser vir treinar a seleção brasileira, pode vir. Eu não tenho mágoa, não. Pode vir. A gente tá numa puta que pariu, não consigo nem definir a fase que a gente tá na seleção brasileira. Se ele quiser vir, realmente dar jeito na seleção, nós ganhar uma Copa, aplaudo, pode vir. Aí eu reconheço você como um gigante treinador que você provavelmente deve ser, eu não sei. Mas tem que baixar a bola. Baixa a bola, que aí você pode vir. Mas também, vamos ser sinceros, esses caras são egocêntricos por si só, tá? O europeu vê o futebol europeu como o topo do futebol. Que, vamos ser sinceros também, realmente é. Os melhores clubes do mundo estão lá. Eu acho que assim, é mais questão do Jorge Jesus ter sido infeliz na fala dele. Ele realmente é soberbo, sim. Mas foi muito mais infeliz. É o que o cara falou, o futebol brasileiro tá longe demais de chegar no nível da Europa. Sim, eu acho que é até por isso que ele pensa isso. Porque lá na Europa ele é acostumado com outro nível, outro tipo de futebol. Pra ele ver que aqui é tão mais abaixo, aí ele se sente descobridor.